Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada pessoal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, ativa o sininho para não perder nada, não custa nada pessoal, ajuda bastante o canal simples aqui ó, feito na casa do professor, mas o importante é essa interação que nós temos, eu aprendendo bastante com vocês através dos comentários, vocês aprendendo um pouquinho do que eu sei através dos vídeos, essa troca de informação é que é importante, então não custa nada pessoal e ajuda bastante o nosso crescimento, vai lá, dá aquele, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E hoje nós temos uma aula muito legal, pessoal, que é Piaget, Vygotsky e Vallon, teorias psicogenéticas em discussão. Então, pessoal, nós temos aqui ó, a visão de alguns autores, que é o Yves Delataille, a Marta Coll de Oliveira e a Heloísa Dantas, sobre Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Vallon, que são grandes contribuidores aí grandes contribuintes, né, da pedagogia, e eles têm em comum a discussão sobre os pontos de cada um, a visão de cada um sobre as teorias psicogenéticas. Mas o que são essas teorias psicogenéticas, pessoal? Teorias psicogenéticas, elas são a relação entre a mente e a origem do ser humano. Ou seja, vamos dar uma lida aqui para a gente entender legal. Teoria psicogenética é um modelo explicativo que estabelece as relações existentes entre a mente e a origem. A mente, pessoal, a psique, né, onde a gente adquire os conhecimentos ao decorrer da vida. E a origem é o que? A gênese, aquelas características que o ser humano já traz quando nasce. E vai se desenvolver pela sua própria característica humana. Tá? Então, as relações existentes entre a mente e a origem dos processos evolutivos que se desenvolve no indivíduo. Gente, a principal contribuição dessas teorias à educação está na possibilidade de visualizar o sujeito na sua totalidade, ou seja, qual que é a função da escola utilizar essa ferramenta da teoria psicogenética. Você consegue ver o aluno como um todo, você não vê ele como um número, você não vê ele como um objeto que você vai depositar conhecimento ali dentro, você vê ele como um sujeito que tem emoções, que tem características, que já traz um aprendizado para a escola, então você vai juntar todo esse conjunto e você vai ver o aluno como um todo. Então quando aquele aluno, por exemplo, não foi bem num determinado dia, a aula dele não rendeu, mas não é porque ele não estava afim de estudar, alguma coisa aconteceu. A gente tem dias bons e dias ruins, não é? Todo mundo tem. E a criança também. Então você consegue ver aquela criança como um todo. Mas ele gosta mais de determinada matéria, mas não gosta dessa. Mas não é porque ele tem aquela obrigação de gostar de tudo. O próprio Jean Piaget ele já defende aquela teoria do enfoque profundo e o enfoque superficial. E o enfoque profundo é quando você, de repente, você está estudando ou está assistindo alguma coisa e tem algo que você gosta mais. Tem aquele capítulo do livro que você gosta mais, tem aquele livro que você gosta mais que o outro. Né? Às vezes você está assistindo uma novela, assistindo uma série, e tem um capítulo que é tão legal que você assiste ele mais de uma vez, e tem aquele capítulo que você arrasta e você fala, meu Deus do céu, podia tirar esse capítulo da série. Então, gente, é que você tem um enfoque profundo, você se identifica com determinado assunto, capítulo ou determinado estudo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu aqui estudando para o concurso, estava lá estudando um monte de legislação e de repente eu vi lá tendências pedagógicas. Eu comecei a estudar tendências pedagógicas, pessoal, e aí eu peguei todos ali os modelos de educação que já foram utilizados no Brasil, e isso foi uma coisa fantástica, porque eu tive um enfoque profundo naquilo, tanto que eu dei uma pausa nos estudos ali e comecei a escrever um livro sobre tendências pedagógicas, no meio dos meus estudos. Então, quer dizer, eu tive um enfoque profundo em tendências pedagógicas, aquilo me chamou a atenção e despertou um desejo muito grande, mais do que nas outras matérias. Então, nas outras matérias, eu posso dizer que eu tive um enfoque superficial, estou estudando ali, porque a gente precisa aprender, né, evoluir. Mas em tendências pedagógicas eu tive um enfoque profundo, foi algo que eu me identifiquei, eu gostei demais. E a criança também ela tem isso. E você, através das teorias psicogenéticas, você consegue ter essa visão global do educando, aquela visão dele como um todo, não a visão parcial dele. Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com Jean Piaget, que foi quem desenvolveu a teoria psicogenética. Tá? Então, pessoal, segundo Jean Piaget, disposições preliminares para entender o indivíduo segundo Jean Piaget. Pessoal, para Piaget, para conhecer o indivíduo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para conhecer o indivíduo,
é necessário conhecer o espaço social em que ele vive, ou seja, seu contexto social. Quando que você quer conhecer o seu aluno e falar assim, poxa, vou trabalhar legal com o meu aluno, vamos fazer, né, um estudo bacana com ele, mas você vai começar, por exemplo, a exigir dele coisas que estão fora da realidade dele. Por exemplo, você fala assim, pessoal, tem um desenho legal no Netflix e vocês poderiam assistir esse desenho, esse filme, ou essa série que tem uma conotação educativa, tá? Tem um pouco a ver com aquilo que a gente está estudando na sala de aula, e aí amanhã a gente vai debater e vai fazer um trabalho. Só que você não sabia, né? Porque você não sabe nada do seu aluno, então você não sabia que lá na casa dele tem uma televisão, às vezes tem 2 televisões, mas ele não tem um Netflix. Mas a televisão dele é smart, mas ele não tem uma internet. Ele não tem um Netflix, ele não assina Netflix. Né? O pai e a mãe não tem condições de pagar. Mas o Netflix é barato. Não, mas ele não tem. Às vezes aquele dinheirinho ali, 20, 30, 40 reais que você paga no plano do Netflix, aquilo ali para ele vai fazer falta no pãozinho, no leite, na mistura para comida, às vezes até mesmo na própria comida. Então você tem que conhecer. Esse foi só um dos diversos exemplos que a gente pode usar, pessoal. Então você precisa conhecer a realidade do seu aluno, você precisa conhecer o meio em que ele vive, as ferramentas que ele possui, as condições que ele vive. Muitas vezes você fala assim, você em casa, quando você estiver lá no seu quarto, né, fecha a porta lá no seu quarto, vai estudar para não ter barulhinho, para você conseguir se concentrar. E você fala uma coisa dessa para uma criança que muitas vezes ele divide o quarto com 5 irmãos, muitas vezes mora a família inteira num quarto e cozinha, e o quarto que ele dorme tem lá uma beliche, e ele divide a cama com um irmão, e na cama de cima dorme o outro irmão, e são 3 irmãos, mais o pai e a mãe. E às vezes tem até um bebezinho que dorme na cama com o pai e a mãe. Família de 5, família de 6, que dormem no mesmo quarto. E você vai falar assim, vai lá entrar lá no seu quarto e fecha a porta, e aquela criança não se identifica com aquilo, e ela fica, meu Deus, mas eu não tenho um quarto. Mamãe, o professor falou que eu preciso de um quarto. Olha isso, gente. Então você tem que conhecer a realidade do seu aluno para poder trabalhar com ele, para poder saber como você vai trabalhar com ele. Você não consegue, pessoal, conhecer o seu aluno, trabalhar com ele de uma forma que você eleve a moral dele, que você consiga o moral, né, dele, que você consegue fazer com que esse aluno progrida, se você não conhece a realidade dele, não sabe como que ele vive, e você vai pedir coisas que estão fora do contexto social dele, tá? Pessoal, desenvolvimento intelectual do indivíduo, ele ocorre com a contribuição da sociedade e do indivíduo. Pessoal, o desenvolvimento intelectual no ser humano é necessário que a contribuição da sociedade e do indivíduo. O que significa isso? Uma relação. Ou seja, sem socialização, pessoal, é impossível o indivíduo progredir. Tá? Ele aprende o contato com outras pessoas através da socialização. Jean Piaget defendia isso. O indivíduo é incapaz de evoluir sozinho. Tá? Ele não vai evoluir sozinho ali com ele mesmo. Ele precisa de contato com pessoas. Tá bom? Inteligência. A inteligência, segundo Jean Piaget, ela é adquirida a partir da linguagem. Mas não é só a linguagem de falar, né? Tem várias linguagens. A linguagem simbólica, que é feita por símbolos, né? Por gestos ali. Então, diversos tipos de linguagem, mas a inteligência ela se desenvolve a partir da linguagem, ou seja, a partir da comunicação. A interação com o âmbito. Sem a interação com o âmbito cultural e social, não há desenvolvimento, que foi aquilo que a gente falou agora. Tá? O Jean Piaget defendia, você tem que ter uma conexão, você tem que ter uma interação com a cultura da sua região, com a cultura do seu bairro, com a cultura da sua família, e ter essa socialização para você poder progredir ali. Sem isso, não tem como desenvolver o ser humano, tá bom? No processo de desenvolvimento da criança, no processo de desenvolvimento da criança, o indivíduo, segundo Jean Piaget, ele passa por estágios, pessoal, durante o processo de desenvolvimento. E esses estágios, pessoal, são, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 estágios. E o primeiro deles, pessoal, é o sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. Ou seja, é um período que a criança, no caso o bebê, ele não reconhece socialização.
A inteligência dele é uma inteligência individual. Mas como assim? Peraí, você falou que ele não se desenvolve individualmente. Sim, mas é um período que... Você pega, por exemplo, um bebê recém-nascido, um bebê de 1, 2 meses ali, ele mal consegue, segundo o Jean Piaget, reconhecer ali o pai, a mãe, então ele não tem aquela interação, ele não tem aquela socialização. E tudo dele é individual, tudo dele gira em torno dele. Tá? Ele não tem essa visão de mundo assim. De 2 a 7 anos é o pré-operatório, que é o quê? É o egocentrismo, a criança não tem autonomia, e ela tem muita contradição na fala dela. Ela fala uma coisa, daqui a pouco ela diz que não fez, né? Igual aquela criança, não foi eu, né? E o egocentrismo, ela acha que tudo gira em torno dela, e todo mundo tem que fazer aquilo que ela quer, e é onde realmente os pais têm muita dificuldade, que é dos 2 aos 7 anos. Quando a gente fala 7 anos, é dos 2 aos 6 e 11 meses, tá? Então, assim, um pouquinho antes de completar 7, né? A partir do 7 já é outra contagem aqui. Depois vem, pessoal, o operatório concreto, que é de 7 a 12 anos. O concreto, pessoal, o operatório concreto, ele é onde a personalidade da criança aparece. As trocas intelectuais, os relacionamentos sistêmicos. Então, assim, onde a criança ela vai percebendo que existem outras pessoas no mundo, que as coisas não giram em torno dela. Tá? Depois vem, a partir dos 12 anos em diante, vem o operatório formal, que é o que? A consolidação da personalidade, quando ele se torna adolescente, que é uma universalidade cooperativa, pessoal, onde ela vai entender ali que ela tem que não fazer só aquilo que ela quer, mas às vezes ela tem que fazer algo para agradar uma pessoa, ela tem que procurar fazer algo bom, ajudar as pessoas. Então é uma universalidade cooperativa, e essa universalidade, pessoal, ela tem que ser voluntária. Você não pode chegar e obrigar a pessoa a ser dessa forma, ela tem que se descobrir, tá? É onde ela adquire também a autonomia. Mas, pessoal, vamos dar uma esmiuçada um pouquinho melhor nesses temas aqui, porque assim, eu dei mais ou menos uma base para vocês, mas eu acho legal a gente dar uma esmiuçada melhor para poder compreender essas fases. Pré-operatório, pessoal, de 2 a 7 anos, o sensório motor de 0 a 2 anos são bebês, não possuem linguagem desenvolvida, ou seja, eles não falam, né? E chora bastante e gesticula bastante para conseguir as coisas, tá? Pré-operatório, vamos lá. É um dos períodos de maior desenvolvimento da criança, onde a criança realmente se descobre ali, ela descobre que ela é alguma coisa no mundo, que ela tem um espaço dela, que ela é alguém. A principal característica da criança nessa fase, gente, é o egocentrismo, tá? Uma palavra-chave aí de 2 a 7 anos. Egocentrismo, tudo gira em torno de mim, eu sou a majestade. Nessa fase a criança quer uma explicação lógica para tudo. É conhecida como a fase dos porquês. E uma coisa legal da gente exemplificar aí é o desenho O Fantástico Mundo de Bob, que o Bob, isso é dos anos 90, ele tinha acho que uns 4 anos de idade, e ele era um menininho que perguntava tudo, gente, tudo, e tudo ele queria saber. Outro também é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que tudo ele ficava assim, por quê? Mas por quê? Por quê? Aí, por que sim, Zequinha? Aí eles falavam, porque sim não é resposta, aí eles tinham que explicar. O Zequinha, ele queria saber de tudo, então é a fase do porquê, tudo para ele tem que ter um sentido, ele não se contenta em receber ali uma informação pela metade, tá? É nesse período que a criança desenvolve sua linguagem e sua comunicação com os indivíduos do seu meio, ou seja, dos 2 aos 7 anos que a criança vai aprender a falar, e vai aprender a falar corretamente, porque não começa ela a falar babá, me dá aba, e aí depois ela vai desenvolvendo a dicção e vai aprendendo a falar corretamente. Os pais, juntamente com a escola, têm que trabalhar isso, né? Às vezes a criança vai, me dá aba, papai, me dá aba, e o papai acha lindo aquilo. Não pode, gente. Tá, é bonitinho, é lindo, mas vamos ensinar a criança a falar corretamente, senão a criança, ela vai falar errado pro resto da vida, o famoso au-au, né? Olha o au-au, filho, olha o miau, não existe au-au e miau, é o gatinho faz miau, cachorrinho faz au-au, né? Se você não criar esse desenvolvimento na criança, a criança vai falar errado para sempre, tá? Então isso aí tem que tomar cuidado. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho das nossas culturas, que eu acho que isso aí deixa a aula um pouquinho mais leve. E a gente pode fazer até um exercício aí, cada um na sua casa, fazer esse exercício, né, de quantas coisas a gente aprendeu errado e depois de crescer a gente aprendeu certo. Por exemplo, eu fui criado com avós, né, e a minha avó é uma pessoa sem estudo, já descansa, graças a Deus, já está lá
descansando, cumpriu sua jornada, né? E graças a Deus está lá em paz com o Senhor. Nós estamos aqui com a saudade eterna, mas felizes pela vida plena que teve. Mas a minha vovó, pessoal, ela também não tinha estudo. E ela tinha aquelas palavras, pessoas da roça, né? Então, vassoura, barrer, né? Vou barrer a casa com a vassoura, a lençol, e aí, nossa, e tantas palavras erradas aí. E quando eu fui ficando adulto, eu fui aprendendo a forma certa. Não é vassoura, é vassoura, não é barrer, é varrer. Não é a lençol, é lençol. Quando eu escutava as pessoas falar lençol, eu achava que estava errado, né? Porque eu aprendi a lençol. Eu não sei de onde minha avó tirava essas coisas. Então, pessoal, vocês podem até fazer uma experiência legal aí e ver assim, quando vocês eram crianças, o que vocês aprenderam de errado a palavra, e depois vocês vão descobrir que era certo, ou alguma coisa que vocês falaram errado a vida inteira, e quando vocês cresceram e descobriram que vocês falavam errado, né? E então por aí vai. Acho que não é um exercício aí que vocês podem fazer depois e descobrir isso daí. E a criança é o período dos 2 aos 7 anos que ela vai descobrir esse vocabulário, e por isso é tão importante que nós trabalhemos da forma correta. Não valorizemos aí essa questão do bonitinho, au, miau, né? Não pode. Tem que ensinar a criança certinho, porque isso aí vai interferir na vida dela para sempre, tá bom? Também, pessoal, a fase dos 2 aos 7 anos, que é o pré-operatório. É a fase do simbolismo, onde a criança utiliza-se de objetos fora de contexto para simbolizar aquilo que ela gostaria, o lúdico. Ou seja, quem nunca pegou uma caixa de sapato e brincou que era um caminhão? Sabe? Quem nunca pegou... que isso, gente, até hoje as meninas fazem isso, pegou lá uma trouxinha lá com uma camiseta ou uma blusa, botou um monte de roupinha dentro e fingiu que era uma boneca. Às vezes a criança tem até uma boneca lá linda, mas, é tão gostoso, né, você pegar ali, ó. As crianças da escola, as menininhas fazem isso, elas pegam uma blusa, enfia a manga na blusa uma na outra, pessoal, e... aí elas vão lá e fazem uma trouxinha e fingem que é a bonequinha, porque não pode levar a bonequinha para a escola, porque assim, eu, por exemplo, eu não gosto nem daquele famoso dia do brinquedo de sexta-feira. Eu sou professor da rede pública aí há 20, ó, não cheguei a isso ainda, na rede pública, estou aí há 16, quase 17 anos na rede pública de Guarulhos, e pessoal, eu não deixo, nem na sexta-feira lá, eu vejo as professoras, eu não deixo porque eu tive experiências horríveis. Por exemplo, eu lembro em 2009 que eu estava numa escola, e aí a criança levou um Buzz Lightyear, né, do Toy Story, desse tamanho assim. O pai tinha na época pagado R$90, se fosse hoje era mais de 300. E aí foi lá um outro coleguinha, mexeu e puxou a cúpula lá do Buzz Lightyear, aquele bagulho de vidro. E aí a criança começou a chorar. Aquele pai, eu pensei que aquele pai ia fazer eu pagar aquele Buzz Lightyear. E assim, foi uma experiência. Outra coisa, crianças que pegam do colega, né? E você sabe que a criança pegou e não pode mexer na mochila dele, e você sabe que pegou, e outro coleguinha chorando porque sumiu. Olha, e outra situação também da criança que não tem um brinquedo em casa, não tem uma coisinha em casa lá, e aí ele vê o outro coleguinha levar, ele quer brincar, o coleguinha não quer deixar. Então, gente, dá muita confusão. Então, assim, todos os dias, assim, depois da aula, eu deixo eles brincar com brinquedos, eu dou blocos de montar, eu tenho os baldes de brinquedos comunitários lá da escola, eu levo para a sala e eles brincam à vontade, mas levar de casa, eu, por exemplo, não deixo. Então as crianças, às vezes, as meninas, às vezes elas sentem muita falta dessa questão da boneca, né? Então elas vão lá e faz aquela trouxinha e brinca. E eu dou aula para 4 anos, né? Então, você vê, tá dentro da fase dos 2 aos 7 anos. E essa fase, pessoal, é a fase realmente que tudo para eles faz sentido, né? Ele vai pegar ali, os meninos pegam a garrafa d'água, eles fingem que é um carrinho, as meninas pegam uma blusa, fingem que é uma boneca, e por aí vai. E eles vão montando. Aliás, eu usei o exemplo da caixa de sapato, mas a caixa de sapato ela também pode ser usada, pessoal, como casinha também. As meninas adoram fazer isso. Minha filha adora fazer isso. Então, pessoal, é a fase também, para fechar aqui, do simbolismo, onde a criança ela se aposta de objetos de forma inanimada, e aquilo é completamente fora de contexto para a finalidade que ela vai usar. Ela pega uma caixa de sapato, mas não é para guardar um sapato, é para montar uma casinha. E aquilo para ela é uma coisa fantástica. É outra experiência que vocês podem fazer em casa, voltar a ser criança ali um pouquinho, faz uma experiência uns 15, 20 minutos, pega algum objeto seu e tenta lembrar o que você usaria se você voltasse a ser criança, para que você usaria aquele objeto, né? Outra coisa que as crianças brincam hoje também, qualquer coisa que eles pegam, às vezes pegam um chinelo, gente, vai brincar,
pega o chinelo e vai brincar de telefone, de celular. Então, assim, gente, tá na fase aí dos 2 aos 7 anos, que é a fase pré-operatória. A fase de, pessoal, operatório completo, dos 7 aos 12 anos. Nesse período, a criança já consegue distinguir o real da fantasia, ou seja, ela vai perdendo interesse pelo lúdico, né? Quando possui noção de espaço, tempo, velocidade e tamanho. Então, assim, muitas vezes a criança ela entra dentro de um balde, pessoal. Aqueles balde maiores, assim, eu tenho bastante em casa, que a gente usa a palavra roupa, e a criança entra naquele balde, e aquele balde é como se fosse o quartel-general dela, o clubinho dela, só cabe ela dentro, mas para ela aquele balde é enorme, é uma coisa assim. Quem gosta de Harry Potter, como eu, aqui dá até para olhar, né? Tudo que é lugar tem coisa de Harry Potter. No Harry Potter 4, pessoal, no quarto filme do Harry Potter, eles vão lá pro torneio lá tribruxo, Copa Mundial de Quadribol. Aí eles chegam lá e o Harry Potter ainda está se acostumando com aquela coisa de magia, porque aquele mundo todo é novo para ele. E aí a família Weasley vai lá e entram os irmãos e a irmã e a Hermione, que é amiga, e o pai dos Weasley, e o Harry fica assustado, porque é uma barraca tão pequenininha, baixinha. Ele fala, meu Deus, como é que tá entrando tanta gente? Quando ele entra dentro da barraca, gente, é um palácio dentro. E ele pega e ele ainda fala uma frase muito legal, que ele fala assim, eu adoro magia. Por quê? Porque do lado de fora é uma barraca pequenininha que mal cabia 1 ou 2 pessoas, e do lado de dentro é um palácio a barraca, né? Então a criança ela tem essa visão que é explorada, por exemplo, no Harry Potter, que quando ele entra dentro de um balde, ou ele vira o balde na cabeça dele, só cabe ele ali dentro, mas para ele é como se aquilo fosse enorme, é o quartel-general dele. E no período operatório completo, a criança já vai ter essa noção de espaço, de tempo, de velocidade, de tamanho. Então, para ela já não tem mais graça enfiar um balde na cabeça ali e simbolizar que aquilo ali é grande, tá? Operatório formal, dos 12 anos em diante, que já entra aí a adolescência. Nesse período, a criança já tem um ciúme maior, muito maior, né? Conseguindo levar o seu raciocínio mais elevado acerca das situações. Pessoal, eu acho que... tá errado, olha só, escrever errado aqui, me deram uma pegadinha e eu passei vergonha no vídeo. Vamos lá, recapitula. Esquece o negócio de ciúme, meu Deus, eu falei, meu Deus, isso não tem a ver com a história aqui. Nesse período, escrever errado aqui, nesse período a criança já tem um conhecimento maior, nada de ciúme, um conhecimento maior, conseguindo levar seu raciocínio cada vez mais elevado, pessoal, acerca das situações. Então, ou seja, a fase que a criança deixa de ser criança, ela se torna adolescente, ela vai começar a se desenvolver como um pré-adulto, pode-se dizer assim. Então, ele realmente vai começar a trabalhar em um contexto mais a sua maturação, tá? Pessoal, nossa, eu não acredito que eu caí numa pegadinha dessa. Escreveram ciúme aqui, eu falei, meu Deus, o que tem a ver o ciúme, cara, com a adolescência? Não, tem um conhecimento maior, tá? Tá escrito errado aqui, me perdoem. Tá? Pessoal, vamos aproveitar que eu errei, já passei vergonha aqui, vamos dar uma olhada no vídeo para ver se... Não, ainda dá para fazer mais um pouquinho. Procuro deixar sempre os vídeos, pessoal, com 30 minutos aí, para a aula não ficar cansativa e a gente, se precisa, continua numa segunda parte. Dá para a gente terminar o Jean Piaget e aí a gente parte para Vygotsky na segunda aula. O que o indivíduo vai construir a partir da socialização? Pessoal, a socialização ela é um processo, e ela é um processo que não tem fim, né? Então, a partir do processo da socialização é que o indivíduo ele vai construir o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, tá? É sempre repetitivo, é legal esses tópicos repetitivos para a gente poder dar uma firmada legal. Vygotsky, Jean Piaget defende muito claramente, pessoal. Quando a gente fala defende é porque, mas ele já morreu. Tá, mas já morreu, mas a pedagogia dele continua firme e forte. Então, a gente sempre vai usar no termo presente, tá? Eu, pelo menos. Então, o indivíduo ele vai construir o seu desenvolvimento, o seu aprendizado a partir da socialização. Sem a socialização, não há aprendizagem, não há desenvolvimento, segundo Jean Piaget. Tá, o que o indivíduo vai construir a partir da socialização, pessoal? Ele vai construir cooperação, que é aquela troca, né? Aquela coisa assim, poxa, eu faço uma coisa para você hoje, te ajudo agora, amanhã depois eu posso precisar da sua ajuda também.
Ele ajuda a construir, pessoal, a partir da socialização, a autonomia do ser humano, que é onde ele vai aprendendo com as pessoas, que ele também não pode esperar tudo de mão beijada, ele tem que correr atrás. Compreensão e resolução de conflitos, pessoal. Outra coisa que o indivíduo vai construir a partir da socialização, que é o quê? Compreender o seu meio, compreender que ele é uma pessoa no mundo, mas que existem outras pessoas, que nada vai girar em torno dele. E a resolução de conflitos, pessoal. Quando você vive em sociedade, você tem que aprender a respeitar a diversidade, respeitar o espaço de cada um, tá bom? E aquisição de competências. O que é uma competência, pessoal? Competência é um conjunto de habilidades para executar uma determinada tarefa ou para preencher um determinado requisito. Por exemplo, eu costumo dizer assim, ó, as mãos, os dedos da mão, né? Cada dedo aqui, ó, ele compreende a uma habilidade. Né? Ó, eu para ser professor, o que eu preciso? Eu preciso ter pedagogia, eu preciso saber falar, ter uma boa comunicação, preciso ter uma boa oralidade, preciso escrever, né? Saber escrever corretamente e preciso ter paciência. Bastante, né? Então, são várias habilidades que eu preciso para ser professor. Então, o conjunto dessas habilidades é uma competência. Você tem competência para ser professor? Deixa eu ver. Deixa eu ver quais são as minhas habilidades. Eu tenho paciência, eu sei escrever, eu sei falar, eu fiz pedagogia e mais outro que eu esqueci. Então, olha só, eu tenho as habilidades necessárias para ser professor, então eu tenho a competência. Competência é o conjunto de habilidades para um determinado assunto, para uma determinada tarefa, né, o conhecimento. Então, assim, aquisição de competências, pessoal. A socialização nos ajuda, tá? Então, o que mais aqui que eu tenho do Jean Piaget? Devemos compreender a socialização por uma perspectiva ética, ou seja, respeito à igualdade, liberdade, diversidade, direitos humanos. Então, assim, pessoal, quando você vai socializar, você não pode querer que as pessoas aceitem aquilo que você acredita, aquilo que você defende. Não, você tem que aprender a respeitar, cada um tem uma forma de pensar, você tem que respeitar que todos têm o mesmo direito, você não pode querer ter mais que os outros. A liberdade, né, que é a liberdade de cada um ser da forma que acha melhor, tá? E por aí vai, tá bom? Então, para ter a socialização, nós temos que compreender ela por uma perspectiva ética, tá? Cada um no seu quadrado ali, né? O seu direito termina quando começa o do seu amigo, tá bom? Yves Delataille, pessoal, que fala sobre Jean Piaget, ele disse que cometem uma injustiça muito grande com Jean Piaget, porque o máximo que ele fez foi não se inteirar a esse caso de fator social, nada interfere no desenvolvimento. Então, assim, o Jean Piaget, ele não se ateve muito a esse tipo de coisa. E aí o Yves Delataille, ele fala assim que o pessoal cai muito em cima dele porque fala assim, o Jean Piaget acha que o social não tem nada a ver com o desenvolvimento. Ele acha assim, mas ele não foi uma coisa que ele dedicou a carreira dele àquilo. E as pessoas cometem muita injustiça porque falam assim que ele não deu muita atenção para isso. E o Yves Delataille, ele gosta de grifar bem, né? Cometem uma injustiça. O máximo que ele fez foi não se focar muito naquilo, mas não é que ele não defendia, tá? O homem, pessoal, para concluir, é um ser essencialmente social. Impossível, portanto, de ser pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Ou seja, uma pessoa não pode nascer, crescer e viver uma vida inteira trancado numa casa. Ele enlouquece. Isso é provado. Pessoas que viveram muitos anos sem contato social, elas enlouqueceram, porque ele começa a conversar com ele mesmo. Um exemplo disso, pessoal, o filme Náufrago, do Tom Hanks, que ele fica lá na ilha, né? O cara trabalhava lá com uma empresa de transportes aéreos, e aí o avião cai, ele fica preso numa ilha, ninguém acha ele, todo mundo morreu e só ficou ele lá. E aí ele fica, acho que 4 anos perdido na ilha, e chega uma hora que ele não aguenta mais, e tinha uma bola, que era uma bola, inclusive, que foi uma das encomendas lá do avião, e era uma bola de vôlei, ele pega aquela bola de vôlei, e ele enfia uns capim dentro, planta alpiste, sei lá o que, e aí ele tava com a mão machucada num determinado momento e sujou a bola com sangue. Aí ele fez uma carinha, um rostinho e passou a chamar a bola de Wilson, porque inclusive a marca da bola de vôlei era o Wilson. Pessoal, quem assistiu o filme lembra bem, quem não assistiu vale muito a pena, porque olha, as cenas com o Wilson são dignas de Oscar.
E ali ele conversa com o Wilson, gente. O Wilson é o único companheiro que ele tem, ele conversa, ele gesticula, ele tem um relacionamento social com aquela bola, e você fica pasmo, cara, de ver assim. Por quê? Porque a pessoa não tinha com quem conversar. Então ele pegou uma bola e logo ele começou a acreditar que aquela bola compreendia ele. Ah, mas o cara ficou xarope. Realmente, a pessoa fica, né, perturbada, porque ela precisa socializar. Um homem, segundo o GPG, é um ser social, ele é incapaz de conviver isolado sem ser em sociedade. Tá? Então, o filme Náufrago do Tom Hanks, filme excelente, vale muito a pena aí, ó, quem tiver acesso, conseguir assistir na internet, baixar, vale muito a pena assistir, tá bom? Fala muito bem sobre essa questão da falta de socialização. Pessoal, olha só que legal, a gente acabou de falar de Piaget exatamente 30 minutos aqui, então nós vamos aí dar continuidade na segunda parte com Vygotsky, que provavelmente dá para fazer Vygotsky e Vallon numa mesma aula, tá? Então espero vocês aí daqui a pouco, vamos fazer aquela pausa aí para tomar uma aguinha, né, comer um lanchinho, uma coisa leve aí para não engordar, e logo a gente vai estar de volta aí na segunda parte, tá bom? Um abraço pessoal, até daqui a pouco.